Bem, amigos, sejam bem-vindos. Hoje eu apresento a vocês uma solução de como testar um cabo de rede sem o testador do cabo de rede. Vale lembrar que para esse método, o ideal é que você realmente tenha um testador de cabo de rede, ok? Bom, nós costumamos falar cabo de rede, pode ser um cabo UTP, ok? É um termo mais técnico para se identificar no cabo, certo? Bom, esse método a gente pode utilizar para testar condutores que tenha no mínimo um par de fios, no caso quando tem dois fiozinhos, certo? Nós podemos identificar que esse cabo UTP tem 8 fios, ok? No caso 4 pares, certo? 4 cores nós temos aqui, 8 na verdade, porém são 8 cores únicas, porém cada cor é um tipo de par, né? Bom, o que a gente pode identificar com isso aqui? O que acontece? Quando a gente tem um testador de cabo de rede, eu vou deixar no vídeo para vocês uma imagem de como que é um testador de cabo de rede. O que acontece? Basicamente, o testador de cabo de rede, ele vai enviar uma corrente elétrica, em cada filamento, certo? Em cada fio, ok? De um ponto do cabo até outro. Para isso, o cabo tem que estar crimpado, certo? Você tem que ter crimpado o cabo, você vai fazer o teste no testador, certo? E fazer a verificação. Então, esse método que eu vou apresentar a vocês é uma forma de você saber se o cabo está bom ou não, certo? Sem ter o testador. Você também pode utilizar esse método caso você queira identificar os cabos. Bom, a gente sabe que cabo UTP, para quem já é da área, como eu sou da área, então eu tenho conhecimento sobre o assunto, Para quem já é da área, que está assistindo o vídeo, sabe que o cabo UTP, o cabo de rede ou qualquer outro tipo de denominação que você quiser, ele não é só usado para trafegar dados na rede, certo? Ele também é usado para fazer alimentação, certo, de dispositivos, ok? No caso, a gente pode usar, como ele tem vários pares, então é bem útil o cabo, Geralmente, nós usamos o par laranja, certo? Que é esse aqui no caso, para fazer a transmissão de uma tensão contínua, por exemplo, de uma fonte, uma bateria, certo que seja, até, por exemplo, um equipamento que precisa dessa carga, certo? Dessa energia, no caso, A gente pode utilizar o cabo UTP, claro, que depende do equipamento, Porque como os filamentos são bem finos, pode ser que não atenda, mas equipamentos assim bem simples, certo? Com uma receptora de automação, por exemplo, a gente pode utilizar o cabo UTP para fazer alimentação, geralmente no máximo no passa de 1 ampere, ok? Uma outra utilização também que a gente pode utilizar, é um tipo de contato seco, certo? Que a gente chama no meio técnico, É uma forma de você fazer com que o equipamento identifica um sinal de entrada, certo? Bom, o que seria meio que assim um contato seco, Na verdade é o seguinte, é um meio bem técnico, Mas vamos supor que existe um equipamento, certo? Qualquer que seja que você queira imaginar, que ele precisa ler um botão pressionado, ok? Para fazer determinada função. Então, no caso, tem lá no código do programa lá, certo? Que ao ler um botão sendo pressionado, ele vai executar uma certa função. Porém, a gente pode simular um contato no fio, certo? Como se fosse um botão também, Geralmente, técnicos e outras áreas, a gente geralmente usa também um cabo UTP, para emitir um sinal de pulso, como se fosse um contato seco, certo? Também é utilizado os pares. E geralmente, quando a gente usa nessa função, tanto para alimentação quanto para redes também, e para contato seco, a gente tem que identificar os pares, certo? De um ponto a outro. Supondo que o cabo tem em torno de 20 metros, certo? Eu estou em um ponto de uma sala e preciso identificar, tem vários cabos de rede e preciso saber qual que é o mesmo cabo que está na outra sala. Eu preciso testar esse cabo, testar a continuidade no cabo para saber qual que é qual, entendeu? Bom, para que o teste de continuidade seja positivo, nós precisamos saber dos conceitos técnicos, No caso, para a resistência de corrente elétrica em um determinado circuito, nós precisamos que o circuito seja fechado para que ocorra o fluxo de corrente de um ponto ao outro, ok? Nesse caso, observe que o circuito está fechado, ok? No caso, se eu tivesse um condutor, supondo que isso aqui seja, por exemplo, um dos pares do cabo de rede, certo? E esse aqui seja, por exemplo, um equipamento chamado multímetro,
que eu expliquei no vídeo anterior o que é um multímetro, a gente consegue testar a continuidade nesse cabo, certo? A gente consegue testar se ele está funcionando ou não, ok? Nesse caso, observe que o circuito está aberto. Nesse caso, a corrente, né, não vai circular nesse circuito, ok? Ela vai parar mais ou menos aqui. No caso, ela vai se concentrar na carga, certo? Mas se a gente fosse medir, né, com um multímetro, por exemplo, se aqui nós tivéssemos uma fonte de tensão, a fonte da tensão seria mais ou menos o mesmo valor da fonte, ok? Bom, vale lembrar também, se por acaso, se for utilizar esse teste que eu vou apresentar a vocês, né, para testar cabo de rede, né, qualquer tipo de cabo, vale lembrar que existe uma limitação, certo, na questão da distância que ele suporta. Como assim? Bom, vejamos, né, o multímetro ele tem uma bateria de 9 volts, ok? Se eu for testar um cabo, por exemplo, assim, um cabo de rede de 20 metros, né, ele até consegue atender, né? Se eu for testar a continuidade nele, ele até consegue me responder. Claro, vai ter uma certa resistência ali do próprio cabo, né, que vai interferir um pouco ali, mas na prática o ideal é que você não passe dessa medida, certo? O ideal é que você tenta fazer esse teste que eu vou apresentar a vocês, né, no máximo com um cabo de 20 metros no máximo, estourando, certo? Menor que isso, pode fazer, sem problema. Agora, maior, o ideal é que você tenha um testador de cabo de rede, né? Pois ele vai fornecer uma fonte de tensão um pouco maior do que o do multímetro, ok? Então você consegue testar cabos de, no máximo, 100 metros, né? No caso, 100 metros também já é até muito. Uns 50 por aí já consegue atender bem. Uma boa observação também, né, que eu vou deixar no vídeo para vocês verem, é que existe vários tipos de testadores de cabo de rede, né? No caso, para quem vai utilizar o cabo de rede crimpado, certo? Bom, a gente sabe que, né, a internet, no caso, né, o cabo de rede, para você ter internet é necessário apenas 2 pares, certo? Quando você utiliza todos os pares, você está utilizando uma rede PoE, ok? Eu vou deixar vou colocar uma foto no vídeo de um testador de cabo de rede PoE, certo? O que acontece? No caso, ele vai utilizar um dos pares do cabo, né? 2 no máximo para rede, ok? Para comunicação serial na rede. E os outros 2 são para alimentação de dispositivos, certo? No caso, temos aqui, por exemplo, um injetor PoE, né? Por exemplo, no par vermelho, né? E no par azul. Temos aqui um injetor PoE nesses 2 cabos. O injetor PoE nada mais é do que ele injeta como se fosse uma energia no cabo, né? uma tensão e uma corrente no cabo, para alimentar um outro dispositivo do outro lado do cabo, certo? Para você poder ter acesso à internet nele, né? Basicamente isso. Nesse caso, né, os cabos de rede são maiores. Um exemplo de uma conexão PoE em um dispositivo é uma câmera IP, certo? É um bom exemplo disso, onde em um dos lados fica a câmera IP, certo? E no outro lado a gente tem um switch PoE, por exemplo, né? Há outras formas também de fazer comunicação, mas essa é uma das mais básicas. Bom, e para isso, né, existem os testadores de cabo de rede PoE, certo? Como eu expliquei anteriormente. Então, né, caso você não tenha nenhum desses, tem apenas um multímetro, você consegue testar o cabo. Porém, tem essa limitação de distância, certo? Se você tentar testar assim com um cabo de 50, você vai conseguir, certo? Só que você não vai ter a precisão, né? Você não vai ter meio que uma certeza tipo de 100% se o cabo está rompido ou não, porque ele vai apresentar uma resistência, né? Varia muito de multímetro para multímetro, mas geralmente, como esse aqui, pode ser que acima de uns 20 metros comece a apresentar uma resistência a mais. Bom, e como que a gente testa, né? Vamos ao que interessa. No caso aqui, né, do multímetro, né? Qualquer multímetro, no caso, né? Todos eles têm esse sinal aqui de diodo, ok? Porque o teste de continuidade, ele basicamente é para testar diodo, certo? Você consegue utilizar em outras funções como essa, né? Cabo e tudo, mas o ideal é que você teste diodo com ele. Porém, né? Temos aqui também a mesma escala, né? No caso, onde ele tem um sinal de som. Isso aqui é um símbolo, parece um símbolo de Wi-Fi, né? Mas o que acontece? Quando tem continuidade, quando o cabo está fechado, certo? Não tem muita resistência, no caso de máximo assim uns 5 ohms, certo? Ele vai emitir um som, indicando que o cabo está ok, certo? E é isso que a gente tem que ouvir no cabo para saber se ele está bom, né? No caso, a gente fazer um teste de cabo de rede. Bom, então vamos lá, né? Você pode pegar, por exemplo, assim, um par, certo? Vamos supor que a gente tem esse cabo de rede aqui,
né? Ele tem, acho que 1,5 m, né, no caso. Mas você pode utilizar no máximo 20 metros. Eu recomendo. Se quiser testar maior que isso, fica a seu critério. Mas o ideal é que no máximo uns 20 metros já é ideal. Então vamos lá. Vamos ter que descascar uma ponteira aqui, né? A ponta do cabo, né? Aqui também, né? Vou dar exemplo que eu vou testar o par laranja, certo? Para saber se ele está ok, né? Vamos descascar também aqui do outro lado, né? Para esse cabo aqui, né? Existe também um alicate que é bem pequeno, né? Que tem as pontas bem pequenas, né? Que ele é próprio para cabo de rede, né? Para cabo bem fino assim, certo? Para quem não tem tanta experiência, né, com um alicate de corte, né, para desencapar com ele, para quem está começando agora na área, né, tem que aplicar pouca força, senão você pode cortar o cabo, tá? Bom, então temos aqui os pares, né, expostos, né? E para testar a quantidade, né, nós sabemos pelo exemplo aqui, né, que o circuito tem que estar fechado, ok? Note que se eu escolher uma das ponteiras, certo? Eu fechar o circuito aqui, né? Note que, né, eu vou ter a união do par laranja com o branco do laranja, ok? Para esse teste você não precisa emendar o cabo, né? Para quem já é da área sabe como que funciona, né? Não precisa nem assistir o vídeo se ele quiser, mas, né? O canal no momento é voltado para entusiastas, né? Para gente que tem curiosidade, né? Beleza? Bom, então, vamos lá. Para testar, né? Eu fiz um vídeo, né? Um tempo atrás, onde eu expliquei como é que funciona uma emenda de um cabo, né? E lá eu testei continuidade no cabo para provar que a emenda está boa. É o mesmo conceito lá, tá? É a mesma coisa. Quem assistiu o vídeo vai saber como é que se faz. Então, o cabo vermelho, né? Vai na sua porta de tensão ou resistência, certo? Podemos colocar aqui. E o preto vai no COM. Bom, bora lá então, né? Vamos lá. Com o circuito fechado, né? Nós temos aqui. Vamos testar o cabo então, certo? Podemos ver aqui, né? Que o circuito está fechado e vamos ver se realmente a teoria está certa, né? No caso, a gente pode ver que ele apresentou uma resistência de 0,0 ohms, certo? É o ideal porque o cabo em si já tem uma resistência, certo? A gente vai estudar o que são resistências futuramente, certo? E a própria ponteira do multímetro, né, a ponta de prova, né, esse cabo aqui, ele também tem uma certa resistência, então é normal que você soma as duas vai dar uma resistência total. No caso seria essa aqui. A gente sabe que o cabo está bom, né? Que está tendo continuidade, que o circuito está vindo, ou as correntes estão do multímetro quando sai para testar, ela vem aqui e volta para o multímetro está ok. Se a gente abrir o cabo, né? Se a gente fizer a abertura desse circuito, né? Deixar ele aberto, não vai ter corrente circulando nele. No caso, seria basicamente esse aqui. Ele vai ter que continuar com a resistência infinita, ok? No caso é o que acontece. Estou encostando aqui, né? Observe que nada, né? Bom, e agora, né? Se a gente repetir os passos aqui, né? Em um determinado... Em cada par, né? A gente consegue identificar o cabo, né? Com esse teste a gente consegue saber o que? A gente consegue saber se o cabo está bom, né? Porque de acordo com o valor que vai apresentar aqui no multímetro, a gente vai saber se o cabo está rompido no meio, certo? Pode ser que acaba que o cabo esteja rompido, né? E quando a gente for fazer o teste de continuidade, pode ser que não apresente, né? Entendeu? Então, a gente pode utilizar também para identificar cabos, supondo que você está fazendo um projeto CFTV, por exemplo, né? Que tem vários cabos de rede. Dentre 20 cabos de rede, você tem que achar um. Entendeu? Então, fazendo um teste de continuidade você consegue, certo? Lógico que no mercado tem outras ferramentas, né, mais modernas, né, que conseguem identificar isso aqui com muito mais facilidade, né? Mas quem não tem, né, consegue se virar, né? Dá para usar um multímetro nesse caso, beleza?
Bom, esse é isso que eu queria apresentar para vocês, tá? Espero que vocês tenham gostado. E quem gostou, deixe o gostei, se inscreva no canal e muito obrigado. Aí, como eu falei anteriormente, né? Para quem vai utilizar, para quem vai testar um cabo de rede mesmo, certo? O ideal, né, é que você teste com esse procedimento que eu expliquei, que você teste com um cabo de rede que tenha no máximo 20 metros, certo? Senão você vai ter problema na sua medição. E também o que acontece? Você também precisa, se for um cabo de rede, você vai testar, né? Você precisa saber crimpar o cabo de rede. Por quê? Porque eu tive que cortar o cabo de rede, certo? Eu perdi minha crimpagem aqui, certo? Eu tive que cortar o cabo para fazer o teste de continuidade, né? No caso, eu tive que, se eu for reutilizar o cabo, eu tenho que crimpar novamente. Então, eu tenho que saber crimpar, certo? O que acontece, né? É basicamente isso.